Oi, gente, boa tarde. Me apresentando, meu nome é Dylan. Eu sou engenheiro da Grafana tem 4 anos e eu sou back-end engineer do time do Loki. Depois da apresentação aqui, eu vou estar o resto do dia para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre Loki, Logs, e os outros bancos de dados que a gente tem. Eu vou estar na mesa ali de Ask the Expert, então se vocês tiverem alguma dúvida aí que vocês queiram tirar, é só me procurar. Hoje a minha apresentação não tem nada a ver com isso, mas quem estava aqui ano passado, né, talvez tenha visto uma outra apresentação que eu tinha apresentado ano passado, que era sobre o Adaptive Logs. A de hoje, o título é Observabilidade Inteligente, capture os dados que você precisa, quando você precisa e saiba o que vai custar. O tema principal aqui dessa apresentação vai ser como você pode utilizar produtos recentes que a gente lançou. Recentes, eu digo que a gente lançou 3 semanas atrás, sei lá. Como você pode utilizar esses serviços para você gastar menos, mas ao mesmo tempo ser tão efetivo quanto resolvendo problemas que a empresa que você está tenha. A ideia é ainda que, sei lá, você recebe um alerta à meia-noite e você consiga resolver o problema, só que gastando muito menos. Eu vou falar como você consegue isso principalmente através de 3 produtos novos: o Adaptive Traces, Adaptive Profiles e a ferramenta de gerenciamento de custos. É uma visão recente da Grafana, mas que está sendo bem enfatizada, é a questão de você usar a telemetria adaptativa para você só capturar os dados que você realmente vai precisar e assim gastar menos, mas, igual eu falei, continuando tão efetivo quanto. E também a parte de gerenciamento de custos, vou mostrar uma ferramenta nova que eu gostei bastante, acho que vocês vão gostar também. Te ajuda a ver os seus custos, saber o quanto vai custar, a visualização é muito bem feita, você consegue entender qual time está gastando mais. Eu acho que todo mundo vai querer usar isso. Falando primeiro sobre a telemetria adaptativa, aqui está um timeline de todas as ferramentas que a gente já lançou, e aqui vocês conseguem ver que a gente está aqui em 2025, né? Esse ano é 2025. O Adaptive Profiles, ele tá depois dessa linha aqui. Isso é porque eu vou mostrar o Adaptive Profiles para vocês. Ele está em preview ainda. Quem quiser pode participar desse preview fechado, mas ele ainda não está disponível ainda para todo mundo igual as outras ferramentas. Mas são uns dados interessantes aqui. A primeira ferramenta que segue essa linha Adaptive que a gente lançou foi o Adaptive Metrics, e para lançar essa funcionalidade durou mais ou menos ali 1 ano e meio, 2 anos. Para lançar a segunda, que foi o Adaptive Logs, foi menos de 1 ano, quase 1 ano, que foi a que eu apresentei ano passado. E agora, esse ano, 1 ano depois, a gente conseguiu fazer o Adaptive Traces e o Profiles já está em Private Preview. Então, com os aprendizados dos produtos anteriores, a gente está conseguindo ser ainda mais efetivo e tudo mais. E também tem IA, né? Ajuda muito. Vou falar um pouco sobre o Adaptive Traces primeiro, que é o que eu falei que já está lançado e todo mundo pode usar. Falando especificamente de tracing. Tracing é um tipo de telemetria muito poderosa, porque é o tipo de telemetria que você tem ali entre os 4 tipos, né? Métricas, logs, traces e profiles. Ele é o tipo que te diz exatamente o que está acontecendo de ponta a ponta. Então, se você tem uma aplicação distribuída que é tipo muito complexa, microserviços, 30 microserviços, tudo está explodindo e tal, o tracing ele vai te falar exatamente para uma certa requisição, todo o flow que aquela requisição teve. Eu uso bastante, por exemplo, eu trabalho no Loki e às vezes a gente tem um cliente falando, pô, minhas queries aqui estão muito lentas por algum motivo. E aí a gente precisa investigar quando a gente está de on-call. E aí, normalmente, o que eu acabo fazendo é usando o tracing para isso. O tracing vai me falar exatamente qual ponto daquela consulta que está lento. Pô, o que está lento é o caching. É puxar os dados da cloud, tá muito tempo em fila, e aí Trace me dá exatamente essa informação. Só que Trace tem um problema que é meio que da natureza desse tipo de telemetria, que é o seguinte: se você está tendo todos os dados de ponta a ponta, você precisa de ter muita informação. Mas se você tem muita informação, é muito caro. E você também não pode simplesmente sair jogando informação fora, senão depois você não vai conseguir resolver seu problema. Às vezes a informação que você jogou fora era informação que você ia precisar. Então você precisa manter o trace completo, ele precisa ser íntegro. Só que a chave para você não gastar tanto é você jogar os traces que você não vai ver valor fora completamente.
Então a pergunta que fica é como é que eu mantenho só os traces bons? As ferramentas mais tradicionais e mais antigas de tracing, elas usavam uma técnica chamada sampling, head sampling, ou amostragem de cabeça, que é o seguinte: quando você começa a gerar esse trace, você já precisa imediatamente tomar uma decisão se você vai... Vou voltar no outro slide, porque eu acho que o outro fica melhor depois. Você precisa tomar uma decisão se você quer manter aquele trace ou não. Já ajuda muito, né? Por exemplo, você quer manter só 5% dos teus traces totais. Pô, assim que você vai começar a gerar o trace, você já toma uma decisão se aquilo ali tá no 5% que você quer fazer a amostragem ou não. O problema disso é, se você tem que tomar essa decisão se você vai manter o trace ou não logo de cara, quer dizer que você não vai conseguir olhar para o contexto geral para decidir se aquele trace ia ser útil ou não. E aí vem um segundo método de fazer sample, né, de fazer a amostragem mais interessante, assim, mais efetivo, que é o que eu vou mostrar aqui que o tempo usa, que é a amostragem de cauda, que é o seguinte: você gera o trace, você faz tudo com ele, vem a requisição, vai de um lado para o outro, o teu sistema é distribuído, complexo e tudo mais. Chegou no final, ele analisa tudo e decide se ele vai manter aquele trace ou não. E aí o que você vai pagar é se no finalmente você vai armazenar aquele trace ou não. Então, você não precisa só aleatoriamente salvar 5%, você consegue ter regras muito mais complexas, e aí eu vou estar detalhando isso com a nova ferramenta que é o Adaptive Traces. Qual que é a ideia? A premissa do Adaptive Traces é: a gente quer que vocês só mantenham os traces que são valiosos para vocês. O que vai mudar no seu dia a dia? Do ponto de vista do agent que você usa, se você usa Alloy ou outra coisa, não muda nada. Você continua mandando todos os seus traces, só que nessa ferramenta, que eu vou mostrar um demo daqui a pouco, inclusive deixa eu desbloquear meu computador, no Adaptive Traces você vai definir recomendações e regras, e somente as recomendações e regras que você está configurando é o que vai ser salvo no final, então você só vai pagar por isso. E por fim, no Grafana Tempo, o que você viu de valioso e que você seguiu as recomendações e que fez parte da amostragem, você consegue consultar esses traces e aí vai estar tudo certo. Acho que a questão que fica é: você realmente precisa de todo o dado que você gera? Quase sempre a resposta é não. Aqui tem alguns exemplos. Você pode manter uma amostra pequena ali de todas as suas requisições que deram certo e que são rápidas. Você não precisa manter todas. Mas talvez o que você queira manter tudo são os traces que têm uma latência muito alta ou que tem muito erro. Aqui está falando com atributos específicos. Então, assim, imagina que você trabalha num banco e aí você tem um sistema lá que faz auditoria. Pô, talvez esse sistema ele seja muito mais importante que outros, então para esse você quer um sampling maior, assim. E aí, com Adaptive Traces e com o tempo você consegue definir essas coisas. O Adaptive Traces ele vai ficar te gerando recomendações. Se você já sabe quais regras você quer, você não precisa seguir as recomendações. Mas, quando você está começando a usar, é legal ter recomendações, né? Ainda mais se você está aprendendo o sistema e tudo mais. Aqui tem 3 exemplos de recomendações que ele gera. No demo eu vou mostrar para vocês, ele gerando para mim. E, assim, apesar de serem bem gerais, elas são muito úteis. A primeira aqui é 5% dos traces, é bem comum essa. A segunda é traces com os erros. E a terceira, traces lentos, assim. Normalmente é os 3 aí que você vai querer começar dando uma olhada. Não sei quantas pessoas aqui já usam OpenTelemetry, mas a boa notícia é: se você já usa OpenTelemetry, as regras que você define para as suas recomendações, se você já sabe o OpenTelemetry, o pareamento é 1 para 1 ali. Então tudo que você consegue escrever com um, você já consegue escrever com o outro, porque ele já segue a especificação, né? Então ajuda bastante. Os que eu mostrei nos slides anteriores, eles estão todos aqui. Tem coisas que tem aqui que não tem lá, mas eu imagino que com o tempo assim vai adicionando ainda mais regras e tudo mais. Aqui a gente tem um exemplo de um tenant interno nosso, só para mostrar aqui mais ou menos qual efetivo dá para ser. Aqui no Adaptive Traces Ingestão 2.5 GB, isso aqui é por segundo. Então a gente estava ingerindo 2.5 GB por segundo, mas no final o que a gente realmente armazenou foi 399 megabytes. Ou seja, a gente salvou ali 84%, a gente conseguiu jogar fora, não precisou salvar e economizou. Isso aqui é um tenant nosso, mas para vocês vai ser a mesma coisa, né?
Acho que assim, dá pra ver que é muito fácil você salvar assim, pelo menos metade de tudo que tu gera. Eu acho interessante. E agora, na minha opinião, a parte mais interessante aí do Adaptive Traces, que talvez seja diferencial em relação às outras ferramentas de tracing, né? É, o time do Adaptive Traces, eu conheço alguns deles, e eles estavam dando um foco recente na amostragem de cauda que eu comentei, de, na parte de analisar o contexto, conseguir usar IA e ML para decidir se você vai samplear aquele trace ou não. No demo aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona, mas a ideia é o seguinte: o teu serviço ele está saudável quase todos os dias, o ano todo, tudo certo. Quando chega, a gente está em novembro, vai ter a Black Friday. Quando for lá a Black Friday, vai ter uma explosão de uso. Tem uma engine de recomendação dentro do Adaptive Traces que ele está o tempo todo comparando o teu trace com o que é normal, com o que é baseline, com o que é anomalia. Quando ele percebe que a anomalia aconteceu, ele entende que está acontecendo alguma coisa muito importante que você vai querer entender melhor depois. Então, ele aumenta as amostragens para samplear mais traces durante aquele período que você está tendo anomalia. E assim você, mesmo que você não preveja todos os casos onde é importante você ter uma amostragem maior, ele automaticamente ele vai fazer isso para você. No demo, eu também vou mostrar um pouquinho de como funciona. Aqui, não sei se vai dar para ver na imagem, então eu vou explicar aqui o que está acontecendo. Vocês estão vendo que tem uma faixa azul aqui? Essa faixa azul seria tudo que a gente considera normal, um comportamento normal. Aqui está escrito spam latency, né? Então é a latência desse spam. Quando o spam ele sai dessa faixa, a engine do Adaptive Traces entende que, caramba, uma coisa muito ruim está acontecendo. Então ele começa a samplear mais traces, que é o que dá para você ver aqui. Aqui, por exemplo, acontece um outro período grande, onde a gente fica fora dessa faixa, ele sampleia mais e assim por diante. Então, o que é interessante? Você está salvando ali 50% dos teus custos, você vai ter menos coisa para pesquisar, só que não é por causa disso que você vai ter menos dados importantes para você descrever um comportamento ruim que está acontecendo no teu sistema. Ele é tão efetivo quanto, é só que você realmente está gastando menos. Outra coisa interessante, ano passado, quando eu acho que eu apresentei o Explore Log, se eu não estiver enganado, nem lembro mais. As ferramentas Explore da Grafana, Explore Metrics, Explore Logs e tudo mais, elas foram renomeadas para Drill Down, mas a finalidade em si é a mesma, né? Uma coisa interessante o Adaptive Traces, ele está 100% integrado com o Drill Down. Então, se você já usa é legal porque você está investigando ali, você está de on-call e tudo mais, você facilmente consegue pular do Adaptive Traces para o Drill Down e continuar a tua investigação, porque as ferramentas são todas bem integradas. E agora eu vou mostrar um demo para vocês do Adaptive Traces. Bom, aqui é a tela do meu laptop e eu tenho uma aplicação demo, é o OpenTelemetry Demo, inclusive, talvez alguém aqui já tenha usado, e ele está gerando dados e tudo mais. Como é que você começa utilizando o Adaptive Traces? Você tem duas opções. Você pode vir aqui nessa barra da esquerda, e aqui tem todas as ferramentas Adaptive, ou você pode vir aqui, esse aqui normalmente é o que eu uso, tá? Eu venho aqui na barra de pesquisar e eu escrevo Adaptive Traces. Tô com a internet, tudo bem. Então, eu ainda não fiz nada aqui, vou começar a usar agora. Ele já começou já me gerando uma primeira policy que é probabilística. Eu vou dar um apply aqui. Esses aqui são todos os dados que eu tô ingerindo agora nas últimas 6 horas, né? Dá pra ver que é bastante. Eu apliquei a primeira recomendação. Eu acho que aqui o ambiente aqui eu dei uma zoada nele. Ah, não, tá. Aquela policy que é a primeira que ele gerou, que é a probabilística, eu apliquei ela aparece bem aqui na lista de policies. Eu posso vir nela, obviamente, e se eu achar que 5% é muito, 5% quer dizer, dropa 95% de tudo. Eu posso editar ela, né, obviamente. Aqui eu posso editar o nome,
eu posso mudar o tipo e eu posso mudar a porcentagem. Se eu mudar aqui a porcentagem que eu falei que é 5% para 15% e dar um update, ele automaticamente ele já faz ele já atualiza no tempo. E se eu ficar aqui dando F5 igual maluco, aqui vocês vão ver que o gráfico já vai mudar já e tudo mais. Mas mais interessante, agora que eu ativei o Adaptive Traces e que eu apliquei a primeira recomendação, a Engine já recomendou mais duas. Essa primeira aqui é de erros e a segunda é a de Slow Traces, que eu falei pra vocês que são as mais comuns. Eu vou aplicá-las também, só pra gente ver o que acontece. Apliquei mais elas e agora eu posso vir aqui em Apply. Elas estão aqui, né, se você precisar de um histórico. E aqui estão as três, né? A primeira aqui que ele gerou e as outras duas. Isso aí foi gerado automaticamente. Quando vocês forem usar, vai acontecer a mesma coisa com vocês. E aí vocês customizam do jeito que vocês querem. Mas o mais interessante é o seguinte. Eu posso criar minha policy. Policy. Aqui nos tipos, é aqueles tipos que eu falei que seguem o OpenTelemetry. Então, se você já usa, isso aqui vai ser fácil para você migrar para esse aqui. As mais comuns, que eu acho que você vai querer saber, né? É o AND, que é para você combinar várias. Então, por exemplo, você tem uma regra que é muito complexa. Tipo, pô, tem que acontecer isso, isso e isso, e aí eu quero samplear. Você vem aqui e usa o AND. E tem o inverso do AND, que é o drop. E está em algum lugar aqui. Se todas as situações que você colocar aqui, se todas elas acontecerem, você quer que 100% das vezes drop. Aí você coloca aqui e acabou. Bom, esse era um dos ambientes que eu tinha. Esse ambiente ele estava novo. Vocês viram que eu habilitei o Adaptive Traces agora, apliquei as recomendações agora e tudo mais. Esse aqui é um outro ambiente que eu já deixei preparado. E aí, tipo, antes da apresentação aqui, eu fiquei, tipo, fazendo um monte de besteira nele para ele trigar aqui umas coisas. Vocês estão vendo aqui que ele gerou essas recomendações aqui de Anomaly Detected. É porque eu fiz umas coisas lá para forçar o sistema a ficar lento e tudo mais, e aí ele gerou essas recomendações usando IA. Essa aqui é a tela que vocês vão ver, tá? Aqui tem uma explicação do que aconteceu, mas você pode clicar aqui para você dar um zoom nessa recomendação. Aqui é a mesma coisa que eu mostrei naquele slide. Vocês podem ver aqui que tem uma faixa azul. Quando acontece uma coisa estranha e sai da faixa azul, ele começa a samplear mais traces. E aqui está o botão do drill down. Você pode vir aqui. Se eu tiver com internet, eu tô com internet. E aí você pode, se você é acostumado já a usar o drill down do traces, daqui você já parte a tua investigação. Você pode vir aqui em traces. Aqui eu não recebi ainda os traces, mas se eu tivesse, eu clicaria aqui e aí eu poderia dar um zoom nesse trace e entender exatamente o que aconteceu. Esse é o primeiro demo que eu tinha para mostrar para vocês sobre o Adaptive Traces. Eu vou continuar agora com o Adaptive Profiles. Ok. Então, voltando para os slides, acabei de mostrar para vocês o Adaptive Traces e agora a segunda ferramenta que eu queria mostrar para vocês hoje é o Adaptive Profiles. O Adaptive Profiles ele ainda não está lançado oficialmente, mas já tem clientes usando de maneira mais privada. Vocês também podem. Eu vou mostrar para vocês um QR Code depois, que se vocês preencheram um survey, vocês podem já estar participando dessa prévia fechada. Mas eu acredito que não vai demorar muito para lançar para todo mundo. Eu queria começar falando que o profiling dos 4 tipos de telemetria com certeza é o menos utilizado. Aqui, sei lá, eu diria que talvez menos de 10% use, assim. Eu mesmo eu vim usar muito recentemente, mas ele é muito poderoso porque ele é o único tipo de telemetria que é feito para te apontar na linha de código o que está acontecendo, o que descreve o problema que você está vendo no teu sistema. Tem como você fazer isso com logs? Tem, eu posso ir no meu log e botar lá um atributo caller e falar, pô, essa linha aqui, esse log, ele foi gerado por essa linha de código aqui. Só que se vocês usam log, vocês sabem que isso pode ter cardinalidade finita, você não pode indexar. Se não pode indexar, pode ficar lento. Você pode resolver com logs, mas logs não é feito para isso. Profiling vai descrever não só a parte do código que eu estou comentando, mas
CPU, memória e tudo mais. Então, é bem interessante. Se você usa Go, a integração de profile com Go é muito boa para ver Go rotina, para ver scheduler, para ver garbage collector e tudo mais. Então, ela é bem mais interessante que as outras para ver a nível de código. E agora eu vou estar falando para vocês sobre o Adaptive Profiles. A ideia é exatamente a mesma do que eu falei do Adaptive Traces e que também era a mesma do Adaptive Metrics e Adaptive Logs. Então, se você já está habituado com eles, essa migração é tipo muito simples. A ideia do Adaptive Profiles continua na mesma. O teu agent vai estar enviando profiles para o nosso back-end. Esse back-end vai ter uma engine de recomendações e tudo mais. Ele vai analisar se aquele profile deve ser mantido ou não. Se for mantido, aí é quando você precisa pagar pelo dado que você está armazenando. Se ele for descartado, você não paga por isso. Aqui já é o Adaptive Profiles em prática. Eu vou tentar falar mais ou menos o texto aqui porque eu acho que está difícil para ler, mas é o seguinte. Eu deixei rodando o Adaptive Profiles para alguns dados que eu gerei. Ele começa a analisar os flame graphs do profile que eu tenho. Ele usa uma LLM, que eu acredito que seja da OpenAI, para gerar um insight aqui do que está acontecendo. Então você consegue, ao mesmo tempo que você tem aqui o flame graph, sei lá, aqui no caso é uso de CPU, né? Ao mesmo tempo que você tem aqui o flame graph explicando o quanto de CPU está sendo gasto em cada função, você também tem um texto explicando o que seria uma otimização esperada ali. Aqui é o Adaptive Profiles em prática, né? Vocês conseguem ver que aqui, apesar de ter sido gerado 21 terabytes de dados, realmente só foram armazenados 3 terabytes. Então, uma redução de 83%. Muito bom também, segue na mesma linha do Adaptive Traces que eu mostrei. E aqui, esse insight aqui que vocês estão vendo, é a mesma ideia de insights que eu mostrei para o Adaptive Traces. Então, ele está o tempo todo olhando o contexto, vendo se vale a pena ou não você mexer a tua estratégia de armazenamento de profiles. Vou mostrar agora um segundo demo para vocês, que é sobre, dessa vez, Adaptive Profiles. Bom, eu vou para esse outro ambiente que eu tenho preparado, e aqui eu já estou rodando o Adaptive Profiles. Nesse meu tenant aqui, eu já ingeri 1.83 GB, salvei só 249 MB, redução muito boa também. De novo, antes da apresentação, eu já fiz umas coisas aqui e tal, para ele me gerar uns insights, mas a visão que você vai ter é isso aqui, ó. Cada um desse aqui foi um insight que ele gerou, usando Machine Learning, usando OpenAI e tudo mais, e você pode detalhar e ver quais que são interessantes. Assim, é útil tanto no dia a dia, mas se acontecer uma coisa muito problemática com o teu sistema, você vai ver que o comportamento vai ser ainda mais acentuado para o problema atual que você está tendo. Para esse primeiro aqui, ele está me falando o seguinte, que eu deveria otimizar o jeito que eu estou alocando memória, e ele conseguiu concluir isso principalmente pelo meu uso pelas chamadas do runtime malloc-gc, né, que é chamando a alocação de memória. Quem usa Go provavelmente já viu coisa parecida. Você pode expandir aqui, né, o flame graph. A resolução está bem ruim, então não vai dar para ver, mas esse runtime malloc-gc, ele vai estar aqui em algum lugar. Se você precisa dar uma expandida maior e ver com mais detalhes o que está aqui, você pode vir em Details. E aqui é a mesma coisa, você tem uma explicação aqui, né, utilizando a LLM que eu falei, explicando o que você poderia fazer de diferente nesse código. Se você quiser detalhar mais ainda, você pode ir no Go to Drill Down. Igual eu falei, tudo está bastante integrado. Esse gap aqui que vocês estão vendo é porque eu parei de gerar dados aqui porque eu estava aqui apresentando, então não tem mais esses dados. Mas se eu tivesse esse gráfico aqui, ele ia ser contínuo. Essa barrinha azul aqui que vocês estão vendo é porque eu estou sampleando só 10% dos dados totais. E aqui está o flame graph que vocês estavam vendo. Aqui eu poderia, por exemplo, pesquisar por malloc. E aqui é a função lá que ele tinha chamado. Não sei por que não está aqui no flame graph. Eu acho que é porque eu estou vendo só 30 minutos. Talvez seja isso.
Mas o fluxo seria por aí. Deixa eu só voltar aqui e ver se tem mais alguma coisa interessante para mostrar para vocês. Ah, imagina que você tenha, sei lá, você tenha 30 microserviços. E aí, todos esses microserviços, tu sampleia ali mais ou menos 10% do total de profiles. Mas imagina que teve um incidente lá na sua empresa e esse incidente ele só afetou um microserviço. Se você está investigando esse microserviço, o que aconteceu, faz sentido você dar ênfase só para ele. Se as recomendações do Adaptive Profiles aqui não atenderem exatamente o que você precisa, você pode boostar esse serviço. Boostar significa você falar para o Adaptive Profiles, cara, eu quero que você sampleie tudo desse serviço específico. Aqui nesse meu demo, eu tenho, cada um desses aqui é um serviço diferente. Eu posso vir em um deles e dar um increase sampling, falar qual a duração que eu quero estender o meu sampling para esse serviço, então 1 hora, e aqui eu posso falar o motivo. O motivo, por exemplo, é, pô, tô de um call, incidente, sei lá, deu um incidente. Vamos ver se eu consigo escrever. Foi. Então, depois que eu aplico aqui, por 1 hora, esse produto aqui, que é o... nem sei se dá pra ler. Product Catalog Service, ele vai estar sampleando mais profiles, vai ser 100% por um tempo. Eu acho bem interessante porque te dá uma flexibilidade muito boa. Senão você vai ter que rezar para sempre o sistema aqui adivinhar exatamente qual o cenário perfeito que você quer e tudo mais. Ele é muito... Ele acerta muito, mas é sempre bom você ter um fallback ali, né? Se você, né, vai que você tá numa urgência e tudo mais, a última coisa que você quer é ficar esperando ele acertar, né? Bom, pro Adaptive Profiles é isso. Eu vou passar agora pro slide de novo, mas a ideia é muito parecida com a dos outros produtos. O que eu acho interessante é que é um conhecimento que se você tem um, você consegue reutilizar em todos os outros. Assim, eu comentei antes, né? Ele tá em prévia fechada. Se vocês, quem aqui tiver interesse e tudo mais em participar da prévia fechada, não quer esperar, vocês podem ler esse QR Code. Não sei se vai dar tempo de vocês lerem aí e tudo mais, mas vai ter um formulário lá, vocês preenchem o formulário e aí vocês recebem um convite para participar da prévia fechada do Adaptive Profiles. Eu vou passar o slide, mas se alguém quiser depois no final é só me procurar que eu mostro de novo. E agora eu vou falar sobre a terceira ferramenta e a última, que é a ferramenta para fazer gerenciamento de custos e cobrança. Recentemente, a Grafana começou a dar uma ênfase grande também em melhorar toda a questão de visibilidade de custos. Porque custos, não só na Grafana, assim, eu acho que nuvem em geral, se você for analisar, mais recentemente melhorou, mas sei lá, pega 5 anos atrás, era meio difícil você prever o que ia acontecer, né, do teu uso e tudo mais, e entender o porquê que cada coisa teve tal preço. Por conta disso, a gente teve um foco maior nessa questão de entendimento dos custos, por transparência e vários fatores. E esse trabalho em cima de causa nos custos foi feito principalmente em 3 frontes. A primeira é a prevenção, para você ter um controle de que teus custos não vão passar um certo limite. O segundo é a atribuição, para você poder saber qual departamento da sua empresa está sendo responsável por qual parte desses custos. Porque isso é bem importante, né? Tipo, às vezes você tem uma empresa que um setor muito pequeno está tipo, sendo responsável por 95% dos custos, porque estão usando muito errado. Você saber disso é importante. E o terceiro é unificar, no sentido de unificar a linguagem. Porque, né, sei lá, você usa Grafana, mas você também usa alguma nuvem. Você usa AWS, por exemplo. As linguagens às vezes são muito diferentes, os termos são diferentes, o jeito de cobrança é diferente. Então, se conseguisse unificar todas essas linguagens, ia facilitar muito a vida dos usuários. Então, essa ferramenta que eu vou mostrar agora, ela tenta atuar em todas essas 3 frentes. Primeiro, eu vou começar mostrando um demo sobre a parte de prevenção. Será que foi? Tá, agora foi. Dei play. Beleza. Essa é a visão da ferramenta. O nome da ferramenta é Cost Management and Billing.
E ali a gente vai começar setando alguns alertas. Esses alertas você pode definir se você quer em valor absoluto, tipo, pô, passei de $1.000, eu quero que você me avise. Ou você pode falar em termos de volume de telemetria. Então, vamos supor, passei de 100 gigabytes ingeridos para logs, eu quero que você me avise. E aí você consegue setar esse tipo de threshold. E quando ele bate esse threshold, você configura o que você quer que ele faça. Você quer uma mensagem no Slack, você quer que dê um page no on-call. E você também pode configurar ali os thresholds. Por exemplo, às vezes você quer que... Você não quer acordar alguém meia-noite porque você chegou em 10% do threshold, ou 50%. Você quer só uma mensagem, mas às vezes quando você está ali nos 90%, quase nos 100%, aí você quer uma coisa mais agressiva. Aqui no demo, a gente configurou 4 thresholds diferentes e eles ficam aqui nessa tela de alerts. Eu acabei de mostrar para vocês sobre a prevenção e assim que você atingir a prevenção, é você definindo uns thresholds, se eles forem atingidos, você vai ficar sabendo. Aqui é a mesma tela, mas acho que aqui a visibilidade está bem melhor. Você tem ali um gráfico, ele mostra o que você tinha falado que era o limite ali que você queria ser alertado. E aqui você vê o gráfico subindo. Você foi ingerindo mais dados e tal. Você vai chegando mais perto do threshold. Você vai ter um maior controle dos seus gastos assim. A segunda coisa que eu falei é sobre a atribuição. Como é que é feita a atribuição? Depende de qual telemetria você está utilizando e que a gente está falando sobre. Se é log, se é métrica, trace e tudo mais. Elas funcionam parecidas, mas você tem que configurar o agent corretamente, né? Mas a ideia é, você vai configurar as labels. Eu acredito que a label padrão seja service name. Se você configura o service name das coisas certinho, aqui ele já vai mostrar os gastos por cada um desses service names. Então a atribuição fica mais fácil. Aquele cenário que eu falei de tu ter um departamento que está gastando muito, você vai ver isso aqui isolado de todos os outros. O terceiro que eu falei era a unificação dos gastos. Comentei da AWS, comentei que é importante você ter uma linguagem unificada. E essa ferramenta e a Grafana no geral, quando ela está gerando o teu billing ali, a gente teve um esforço de seguir uma especificação que é comum, utilizada, que é a chamada Focus. Eu nunca tinha ouvido falar até algumas semanas atrás, mas aí, conforme eu fui estudando aqui para a apresentação, eu vi que existe essa unificação. Todas as nuvens grandes estão utilizando, então AWS, Azure, a Google, Alibaba, todas elas estão utilizando esse Focus e a Grafana também está utilizando. Eu acho que no total só tem 8 empresas utilizando, contando essas 3 e a Grafana, então é uma coisa que eu sei que a gente está sendo pioneiro, e isso mostra também o esforço da Grafana em utilizar coisas abertas, padrões abertos. Durante a apresentação eu também comentei bastante sobre o OpenTelemetry. É uma coisa que, assim, a gente colocou um foco grande e aqui é a mesma coisa. Então, só recapitulando aqui, a apresentação está acabando. Eu falei sobre a prevenção em relação aos custos. Você consegue isso na nova ferramenta, né, de Cost Management. Lá você tem a seção de alertas. Então, se em algum momento lá na sua empresa vocês tomaram um susto com a conta, que chegou muito alto e tudo mais, agora não é mais para isso acontecer, porque você pode configurar os alertas. A questão da atribuição, se na empresa que você trabalha você já teve um problema de, pô, um departamento aqui utilizou muitos dados, e a gente não sabia, a gente demorou um tempo até entender qual departamento estava carregando esses custos. Agora isso também já está incluído, né? De maneira bem natural até. E a parte da unificação, eu acho que é bem útil se você também interage muito com nuvens diferentes. Hoje, tudo bem, a linguagem já está mais unificada, mas até um tempo atrás era um pouco mais difícil. Você tinha que juntar dados de spreadsheets diferentes, você tinha que ter um setor da empresa de finance ali, o tempo todo analisando e tudo mais. Essa questão meio que já está bem resolvida.